Paz do Senhor Jesus, nós gostaríamos que, diante dessa palavra que vamos meditar neste momento, o Espírito Santo alcançasse o seu coração e trouxesse direcionamento para a sua vida. Com muita alegria que voltamos a meditar na palavra de Deus e a recebermos mais uma vez daquilo que o Senhor, nosso Deus, já tem preparado para as nossas vidas. Mais uma vez, quero agradecer a todos que têm participado conosco, têm feito parte do nosso ministério, que se inscreveram e têm divulgado essas mensagens, alcançando muitos outros corações, pessoas que precisam ouvir uma palavra de consolo, conforto e fortalecimento. Se você ainda não se inscreveu, fica aqui o convite para você se inscrever e fazer parte do nosso canal. E aí, junto conosco, continuar divulgando a palavra de Deus e fazendo aquilo que o Senhor Jesus tem nos convocado a fazer, que é pregar esse evangelho maravilhoso. Hoje nós vamos falar de um tema muito oportuno para os nossos dias, tendo em vista que temos vivido tempos difíceis e muitas pessoas têm sentido o desejo ou o impacto de situações que têm feito com que elas pensem em parar, não continuar, não prosseguir com as suas vidas ou projetos ou sonhos para alcançar aquilo que os seus corações anseiam. Temos ouvido de muitas pessoas que já têm tirado a própria vida, têm buscado no suicídio uma alternativa, e a palavra de Deus nos mostra que essa não é a melhor alternativa, né, para a vida. Jesus é a melhor alternativa. Outros estão desistindo, né, literalmente, de buscar os seus sonhos, de continuar acreditando que as coisas podem melhorar. Nosso tema hoje é não pare. Não pare. Existem várias situações, né, que podem nos fazer parar ou tentar nos fazer parar. O texto que nós vamos refletir, ele está em Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 15, quando o povo de Israel, dirigido, né, liderado por Moisés, estão em direção à terra prometida, saindo do Egito, e aí perseguidos, né, pelo exército egípcio, eles se deparam com o mar diante deles, e aí o medo toma conta de seus corações e eles são tomados por este medo sem ter vontade de parar. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas situações que às vezes nos fazem parar. A primeira situação são os obstáculos que surgem diante de nós. No capítulo 14, versículo 9, nós encontramos a seguinte expressão: perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Peirote, defronte de Baal-Zefon. Quando o povo israelita olhou para trás e viu o exército egípcio em perseguição e olharam para frente e se depararam com o mar, eles foram tomados pela desesperança, porque não havia alternativa natural, não havia como transpor aquele mar. E nós aprendemos aqui com esse episódio na vida dos israelitas que às vezes acontece o mesmo conosco. Olhamos para trás e contemplamos uma sucessão, né, de erros, de obstáculos, de perseguições, de acontecimentos que nos pressionam, que nos amedrontam, que tiram a nossa esperança. Olhamos para frente, conseguimos enxergar, às vezes é um grande mar intransponível. E aí esses obstáculos que surgem diante de nós, eles provocam em nós a sensação de que não adianta tentar continuar, não adianta caminhar, porque nós não temos para onde ir. Mas a palavra de Deus nos ensina que é possível sim, mesmo que hajam perseguidores atrás, obstáculos à frente, nós podemos transpor esses obstáculos e continuarmos caminhando, não podemos parar. A outra situação que às vezes nos faz parar é o medo. Já temos falado bastante sobre o medo, e o medo de viver, o medo de enfrentar os obstáculos, o medo de não dar certo,
tem levado muitas pessoas a desistirem da própria vida, a desistirem dos seus sonhos, a desistirem de continuar tentando, lutando para alcançarem aquilo que desejam. O medo tem paralisado muitas pessoas, o medo tem tirado as forças de muitas pessoas. E a palavra de Deus, neste momento, está te desafiando a vencer o medo. Versículo 10 diz assim: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Temeram muito, é o que o texto diz aqui. Ficaram com medo, porque na visão deles não havia uma capacidade natural de enfrentar aquele problema, de vencer aquele problema. Então, o medo também é uma situação que às vezes nos faz parar. A terceira situação que às vezes nos faz parar é pensar que estamos sozinhos. Quando a solidão toma conta dos nossos corações, quando olhamos para o lado, quando buscamos alguém, quando tentamos encontrar o socorro e os nossos olhos não conseguem enxergar esse socorro, não conseguem vislumbrar uma saída para aquilo que estamos vivendo, nos sentimos sozinhos, e o peso da solidão realmente nos faz parar, pode nos fazer parar. O peso, o sentimento de solidão. Nós encontramos no versículo 14, do capítulo 14 do livro de Êxodo, quando o texto diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Até então, eles não tinham a visão, a sensação, a certeza de que alguém estava lutando por eles. Existia alguém que estava pelejando por eles, planejando por eles. E pensar que estavam sozinhos gerava medo nos seus corações, gerava ansiedade, paralisou os seus corações, porque eles estavam se sentindo sozinhos diante de uma situação. Então essas três situações às vezes nos fazem parar. Mas por que não devemos parar? Por que você não deve parar? Não pode parar de forma alguma. Por que eu não posso parar? Por que a despeito de qualquer situação que estivermos vivendo, não podemos parar? Primeiro, o texto vai nos ensinar, pela experiência dos israelitas, que não podemos parar, porque quando continuamos andando em meio às dificuldades, entendemos os propósitos de Deus. Quando estamos em movimento, à medida que nos movimentamos, à medida que prosseguimos, à medida que continuamos caminhando, nós percebemos, nós identificamos os propósitos de Deus. Se você for ler com mais calma aí, do versículo 10 ao versículo 14, você vai compreender que havia todo um plano de Deus. Deus estava planejando levar os israelitas, o seu povo, até a frente do mar, porque, de acordo com o plano de Deus, ele abriria o mar, o povo passaria e ele usaria o próprio mar para cobrir o exército egípcio e ali destruí-los da face da terra. Então havia um plano de Deus. E quando Moisés começa a clamar, quando o povo começa a clamar, Deus pergunta: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, continue. Vocês precisam continuar para que o plano se concretize, para que o plano aconteça na vida de vocês. Vocês não podem parar, tem que continuar. À medida que vocês continuarem, vocês perceberão o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e farão parte deste plano. Mas vocês não podem parar. Se vocês pararem, vocês vão interromper o processo e vocês não degustarão, não experimentarão a realização dos meus planos. Em segundo lugar, por que não devemos parar? Porque quando continuamos andando em meio às dificuldades, experimentamos o milagre de Deus. Nós adquirimos a capacidade de experimentar, de vermos Deus fazendo coisas que Ele só faz à medida que caminhamos, à medida que não paramos, à medida que percorremos o trajeto. O milagre exige de nós uma iniciativa, exige de nós uma ação. Deus faz, mas à medida que nos colocamos diante dele, que somos conduzidos pela sua vontade. Então, em vários momentos nós não experimentamos o milagre de Deus porque paramos, porque deixamos de caminhar. E aí, o próximo passo, no momento seguinte, é onde Deus realizaria o seu milagre, onde Deus estaria operando o seu milagre, mas não acontece porque paramos.
porque deixamos de caminhar. Então, Deus começa a intervir à medida que os israelitas começam a caminhar. Deus havia preparado um momento para realizar a sua obra, para operar de forma maravilhosa na vida daquele povo, através do livramento, mas só acontece se eles continuassem. Ou seja, eles só experimentariam o milagre se não parassem. E é muito interessante vermos como que Jesus agia, operava milagre na vida de muitas pessoas. Né? Jesus sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Você crer, se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus sempre impulsionava um movimento por parte das pessoas nas quais ele queria operar o milagre. Ou seja, ele chamava essas pessoas à participação, a fazer parte, a não parar, a continuar dentro do pensamento que ele já estava elaborando para a realização do seu milagre. Ele está dizendo, não pare. Se você quer experimentar o milagre do Senhor, em qualquer área da sua vida, seja ela qual for, você não pode desistir, você não pode parar, você tem que continuar ouvindo a voz de Deus e sendo conduzido pela voz de Deus. Não pare. Por que não devemos parar? Terceiro e último lugar. Porque quando continuamos andando em meio às dificuldades, aprendemos a confiar em Deus. E esse exercício, ele é um exercício de fé. E eu acredito que o povo só viu o milagre acontecer. Os israelitas só experimentaram o milagre acontecer porque eles passaram a confiar em Deus. À medida que eles colocaram o pé no mar e viram o mar se abrir, né, diante deles e perceberam a manifestação do poder de Deus, eles ousaram continuar andando sobre a palavra, sobre a direção de Deus. Naquele momento eles aprenderam a confiar no Senhor. Eles perceberam que Deus havia prometido e estava realizando uma grande obra sobre a vida deles. Então, você não deve parar, porque à medida que você caminha, você vai aprendendo a confiar em Deus, a experimentar o quanto é importante confiar no Senhor, descansar no Senhor e crer que Deus já está fazendo muito mais do que você pensa que Ele pode fazer, o que Ele realmente deseja fazer. Mas o que precisamos fazer para aprendermos a confiar em Deus? Como podemos aplicar esses passos em nossas vidas ou as nossas vidas? Primeiro, você precisa entender que Deus jamais vai te deixar sozinho. Precisamos compreender que Deus jamais nos deixa sozinhos. No versículo 25, existe essa expressão aqui dentro da palavra de Deus. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os inimigos dos israelitas perceberam que eles não estavam sozinhos. Perceberam que havia um Deus com eles, trabalhando pela vida deles, preservando a vida deles. Então, à medida que nós nos posicionamos de uma forma correta perante o Senhor, também passamos a compreender que Deus jamais nos deixa sozinhos. O Senhor Jesus jamais nos deixa sozinhos. Seja o que for que você esteja passando, que nós estejamos passando, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. A outra situação aqui é sobre o que precisamos fazer para aprendermos a confiar em Deus, obedecer a Deus sem questionarmos, né? É difícil. Às vezes estamos com medo, estamos preocupados, ansiosos e questionamos, perguntamos para quê, por quê, e aí essas questões às vezes nos confundem mais ainda, mas devemos obedecer sem questionarmos. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos chama, quando Deus dá a ordem, precisamos obedecer sem questioná-lo. Versículo 26 e versículo 27, nós vamos encontrar. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Moisés não perguntou, não questionou, não duvidou, apenas fez o que o Senhor
mandou. E obedecer é fundamental para experimentarmos o milagre, a bênção, a provisão e a direção de Deus. O que precisamos fazer para aprendermos a confiar em Deus? Em último lugar, aceite a forma e o tempo de Deus agir. Às vezes parece que o Senhor está demorando, parece que Ele não está se importando, parece que Ele não está vendo. Mas Deus não demora, Deus se importa e Deus está vendo. Às vezes parece que as coisas não vão acontecer, mas no tempo de Deus Ele age. No seu tempo Ele faz. No tempo de Deus Ele realiza aquilo que Ele já planejou realizar na sua vida e na minha vida. Olha o versículo de número 27, o que diz. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, guarde essa palavra, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Ao romper da manhã, eu quero dizer para você neste momento, ao romper da manhã, no tempo de Deus, Ele vai agir na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Não pare, não pare. Deus é conosco, Deus é com você. Deus está agindo em nosso favor. Que Deus nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.